Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Temos um debate rolando nos meios políticos e no mercado. Olha, ainda é aquele debate meio que, digamos, nas paralelas, não é algo que avançou muito mais, já começa a ganhar repercussão na mídia. O debate é quem seria ou quem será o ministro da Economia do Lula, né? Quem vai mandar na economia? Quem vai chefiar o caixa do Brasil nos próximos 4 anos, em Lula vencendo as eleições? E aí hoje saiu uma matéria no jornal Valor Econômico, né, com uma nova especulação. É porque ainda estamos no terreno, sim, das especulações. E o nome que começa a ser cogitado é o do ex-ministro da Saúde e das Relações Institucionais dos governos Lula e Dilma, o Alexandre Padilha, deputado federal Alexandre Padilha. Por quê? Porque o Padilha foi aos Estados Unidos, a Washington, e teria dado uma palestra para investidores da XP, ou a XP, como eu gosto de brincar. Aí o Padilha, não sei se ele falou em português ou se ele falou em inglês, mas os caras gostaram da conversa. Na verdade, o mercado, né, claro, o pessoal da XP passou para a mídia esse apontamento. Não, ele foi muito bem, ele está preparado, ele sabe o que fala, tal. Isso já tinha saído uma outra coisinha ali a colar, e hoje sai essa matéria no Valor, matéria feita pela jornalista, vamos aqui fazer justiça, Andréa Jubê, e ela também, além do Padilha, diz que tem o Jacques Wagner, que também seria uma voz da economia do Lula, né? E aí o Padilha, nessa conversa, ele falou de algumas coisas. Uma das questões é o fim do teto de gastos. E eu tinha encontrado com o Padilha faz 1 mês e meio, ele falou exatamente isso para mim. Então, falou que ele achava que era possível aprovar no Congresso o fim do teto de gastos, se porventura isso fosse limitado a gastos com investimentos de infraestrutura para o país, porque aí haveria interesse do mercado, haveria interesse social para geração de emprego, para reativação da economia, e que poderia passar, porque senão não passaria no Congresso. Não é porque o PT, o Lula, o Padilha acham que tem que fazer o fim do teto de gastos só para isso, é porque eles entendem que só conseguirão aprovar se for assim. Então o Padilha falou isso lá e os caras gostaram, porque significa investimentos do Estado. Quando o Estado põe dinheiro para empresário, pode. Quando se falasse só para social, talvez não passasse. E aí falou também, entre outros temas delicados, da questão da reforma trabalhista. Enfim, o pessoal gostou. Mas a semana passada, o nome era o Wellington Dias, governador do Piauí. Não, vai ser o Wellington, ganhou espaço. Hoje a Gleice veio no Fórum Café e trocou. Numa entrevista hoje pela manhã, às 7h pouco da manhã, ela diz o seguinte: o ministro da Economia do Lula será o Lula. Não tem posto de Ipiranga. E para quem conhece o ex-presidente, e depois daquele começo do primeiro mandato dele, onde ele foi meio que refém do Palocci, porque tinha um ministro da época do governo Lula que dizia o seguinte: Rovai, sabe como é que é numa tribo? Você tem o cacique e tem o pajé. Aí o cacique vai lá para o pajé e pergunta: se eu fizer isso, o que vai acontecer? O pajé diz: vai chover fogo. O cacique fala: porra, se vai chover fogo, não vou fazer isso. O Palocci se comportava assim no começo do primeiro mandato, nos 2 primeiros anos. O Lula sempre ia consultá-lo, fazia jogging com Cooper,
com o Palocci estava ali no lado dele o tempo todo, e o Palocci dizia, não, se fizer isso vai chover fogo no mercado, e o Lula recuava muitas vezes. Depois daquele ciclo, o Lula começou a participar das decisões econômicas, o Lula passou a ter uma interação direta com o mercado, e o Lula conduziu, em muitos momentos, a sua própria política econômica. Se voltar, o Lula vai ter um ministro da Economia? Evidente, mas não será o posto Ipiranga. Não vai ser mais um Palocci. E hoje a Gleisi disse claramente isso. Quem vai mandar na economia não é o novo Palocci, vai ser o Lula. Ele tem um projeto para isso. Evidentemente, não é que é o ditador, não que o cara vai mandar, não vai ouvir ninguém, mas ele não será refém de um mercadista. E acho que até por isso, os nomes que surgem, independente de qualquer um desses que estão sendo citados, não são nomes do mercado. Vejam, hoje foi Padilha e Jacques Wagner. Ontem foi o Wellington Dias. São pessoas da estrutura político-partidária do petismo, da confiança do Lula e que têm projetos e têm vínculos com programas sociais e projetos de cunho social. O ministro da Economia do Lula não será alguém nesta linha. Ah, mas ele vai manter o cara lá do Banco Central? É possível que o Lula não crie um problema. Já que foi aprovada a autonomia no Banco Central, ele pode vir a deixar aquilo lá e não vai colocar isso como um dos temas do seu mandato. Bom, enfim, é um momento ainda de especulações, é um momento em que as peças estão se colocando, mas já começa a aparecer também alguns sinais de que o mercado quer conversar com ele, que o mercado entende, os Faria Limers entendem que é preciso construir pontes com o PT, com essa frente ampla que está se criando em oposição ao Bolsonaro. A declaração, no mesmo, o mesmo presidente da XP, acho que no UOL hoje, disse isso. Não foi no UOL, foi numa resposta a um tuiteiro lá que foi conversar com ele e cobrar, tá falando com o Lula. Eu estou falando sim, e vou falar com todos os candidatos que tenham chances de vencer as eleições, porque esse é meu papel, ou seja, a Faria Lima também já começa a descer para a planície. Isso é bom para a democracia, é bom para o país, e é importante, sim, que a gente saia dessa maluquice, dessa sandice golpista frenética que passa pelo fascismo, mas também passa pelo neoliberalismo, né? Por esse chamado mercado que se aliou, né, ao bolsonarismo na eleição de 2018 e colocou, e ainda está colocando em risco a democracia do Brasil. Era isso que tínhamos para hoje, queridas, queridos e queridos. Ficamos aqui neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos.